Você está no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que está aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que está na descrição desse vídeo. Valeu! Isso. Dani, a gente estava falando sobre rede social, sobre como vender na rede social. E eu estava falando também das estratégias que eu vi que já usaram comigo e que funcionou. Quando você faz esse, que eu falei, né, que você traça todo esse contexto da pessoa para ela poder criar, de fato, uma imagem dentro da rede social. Que tipo de estratégia que você diria para as pessoas que estão ouvindo a gente, de forma exemplificativa, né, porque cada caso é um caso muito específico, mas que tipo de estratégias vocês usam para as pessoas poderem, às vezes, até para mim, para poder entender como amplificar a sua atuação na rede social, para poder ser mais alcançado, talvez, ou talvez vai me falar que nem seja essa a resposta, alcançado pelas pessoas certas, né? Como é que é isso? Na verdade, a primeira coisa que você precisa entender é entender quem você é, entender o que você faz. Então, eu sempre falo, entender o que você faz, né? Qual o serviço que você desempenha, o que você quer trazer para as pessoas, o como você faz. Porque sim, tem os diferenciais, você tem algo que você faz que é diferente das pessoas. Tuas formações, os teus diplomas, como você faz aquilo, quais diferenciais você pode trazer. E aí depois o porquê você faz. Que aí vai entrar muito em relação às suas crenças, seus valores, que realmente você acredita. As pessoas têm muito medo de se posicionar. Olha, tem algo polêmico, não vou me posicionar. Uma marca pessoal, para ser forte, ela tem que se posicionar. O posicionamento dela vai ser claro. Ela tem que ser claro. Ela só vai atingir uma tribo ali, pessoas que realmente queiram estar com ela, onde ela estiver, se ela tiver posicionamento claro. Mas não é se posicionar sobre tudo. Uhum. Não é chegar lá, olha, a menina apareceu de biquíni, vou falar. A pessoa, não sei o que, vou falar. O político tal. Não é se posicionar sobre tudo, se posicionar sobre algo da sua área. O que você acredita dentro da sua área? Por exemplo, eu não acredito numa consultoria de imagem em que o corpo, a gente faça a questão de análise corporal e dite. Né? Porque antes você via muito isso, hoje você não vê mais tanto. Evite isso, por exemplo, um corpo não triângulo. Use amarelo. Evite isso, use isso. Evite aquilo, use isso. Igual, não use amarelo, não use azul, não use rosa, porque sua cartela não permite. Eu não acredito numa consultoria de imagem assim. Eu acredito que a gente tem, sim, como fazer uma análise corporal, onde a gente vai enfatizar aquilo que a cliente mais ama e, no caso, amenizar algo que ela veja como vulnerabilidade. É isso que eu acredito, esse é meu posicionamento. Se eu não me posicionar, eu não vou ter pessoas, porque a gente fica em cima do muro, a gente não consegue agradar ninguém. Outra coisa que é muito importante, você tem sim que escolher um nicho. Uhum. As pessoas têm medo de escolher um nicho e acham que podem falar com todo mundo. Uhum. Isso aconteceu comigo, Murilo, no começo. Eu quero falar com a mulher que acabou de ser mãe, porque era o meu caso, né? Eu era a minha persona ali, a minha persona no passado. Eu no passado era a minha persona. Eu queria falar com plus size e eu queria falar com as mulheres em termos de estratégia de imagem. Acaba que a tua comunicação fica rasa e você não se comunica com ninguém. Porque você não consegue aprofundar. Como você vai fazer os 3 níveis de funil se você não consegue aprofundar teu conteúdo porque você está tentando falar com todo mundo? Por exemplo, no caso de você, advogado. Eu quero ser o maior advogado do Brasil. Ok, se você quer ser o maior advogado do Brasil, você vai ter que concorrer com o maior criminalista do Brasil, o maior previdenciário do Brasil, civilista, e assim os outros. Exatamente. Uhum. Então, você tem que definir um nicho, porque, eu vou ser o previdenciário, então eu vou ser o melhor previdenciário. É muito mais fácil, num nicho definido, você conseguir traçar uma estratégia que seja mais assertiva, porque você não vai conseguir falar com todo mundo. Você não vai conseguir ser o melhor advogado do Brasil, você vai conseguir numa área específica. Você tem que nichar. Se você não nicha, você se perde. Teu conteúdo não vai atingir ninguém. Então, escolher o nicho.
E depois desse nicho, quais são as maiores dúvidas? Uma coisa que as pessoas às vezes deixam passar, uma coisa que é muito legal no Instagram, as caixinhas de pergunta, enquetes, caixinhas de pergunta, o que vocês querem ver por aqui, o que vocês podem me ajudar, e seja humilde. A humildade é ótima quando a gente está construindo um relacionamento. Olha, estou começando agora, quero trazer conteúdos mais interessantes para vocês. Me falam, o que vocês gostariam de ver mais por aqui? As pessoas vão responder a caixinha, anote as dúvidas e faça conteúdos relacionados a isso. Se as pessoas colocaram ali na caixinha, realmente é uma coisa que elas querem ouvir de você. Ouvir teu posicionamento, ouvir um pouco melhor ali o teu conhecimento em relação àquilo. Então, traçar essa estratégia também voltada para o conteúdo. E a questão de trabalhar a imagem, Murilo, é algo imprescindível. A tua imagem tem que ser adequada com o público com o qual você queira se comunicar. Não tem como a gente não trabalhar a imagem. Essa questão da imagem é a postura, tom de voz, as roupas que você usa, a forma como você fala, o fundo, o teu cenário você tem que trabalhar, porque às vezes as pessoas esquecem, elas trabalham as roupas, tá com aquela roupa impecável. Primeiro, às vezes é uma roupa que não comunica quem ela é. A roupa não conversa com o público que ela quer se comunicar. Muitas pessoas querem trabalhar com o mercado de luxo, mas você está oferecendo um serviço de luxo? Ou você acha que é de luxo. Exatamente. E de fato não é. A tua entrega é de luxo. A tua entrega, porque o cliente que ele paga mais, ele vai exigir mais de você. Muito mais. Ninguém está dando dinheiro para as pessoas. Sim. As pessoas querem um serviço à altura daquilo que elas pagaram. Então, assim, e não tem problema nenhum você oferecer um serviço para um público que seja de outra classe social. O dinheiro está na mão de todas as pessoas. A classe média que tem o poder de compra aqui, tem poder de compra aqui no Brasil. Então, se a gente conseguir adequar a comunicação, adequa a tua comunicação, fala uma linguagem que as pessoas vão entender. Questão do direito, não pode falar linguagem técnica. As pessoas, ninguém entende. Ninguém entende. Então, assim, conteúdos que conversem mais com as pessoas. Sempre é uma conversa. Você sabia que advogado, eu acho que a maioria faz sem querer, né? Porque uma vez aconteceu, meu pai, um processo dele lá, saiu uma sentença e ele mandou assim, ele escreveu no grupo, não entendi nada. Aí eu li e pra mim parecia tão simples, aí eu fiquei rindo, falei, mas caramba, eu acho que é sem querer a maioria das vezes, porque é como se você tivesse muito integrado, né, dentro do ambiente, assim. Mas você estava falando sobre a entrega, né, e eu acho que é justamente isso. A internet, ela te permite fazer uma entrega muito mais ampla, muito mais diferenciada. Ao mesmo tempo que você está distante da pessoa, você consegue focar nela, porque você não está focado nas coisas digamos, próximas. Por exemplo, você não está focado em ir até a pessoa, que às vezes ia te tomar um deslocamento gigante. Então, você estando na sua casa fazendo da internet, você está mais tranquilo. Você não tomou 1 hora para chegar onde a pessoa está. Isso é muito legal. E você falou sobre as caixinhas de perguntas. Eu sigo eu vejo pouco conteúdo assim que eu presto atenção no Instagram. Um deles é o do Samerage, que ele é juiz. Eu já falei dele no outro episódio, ele vende cursos. E ele é um cara que eu comprei todos os cursos que ele lançou. Eu comprei. Primeiro, porque ele é muito bom, os cursos são perfeitos, impecáveis, e ele comunica muito bem. E 100% da comunicação dele no Instagram, 99% da comunicação dele no Instagram é caixinha de perguntas. E ele responde de tudo. Ele dá conselho amoroso, ele põe música, ele põe versículo, que ele é muito religioso também, versículo do dia. E aí, eu acho que são as duas coisas. Primeiro, ele cria um conteúdo conectado com o público dele, e segundo, ele ouve o que o público dele quer, né? Exatamente. E na questão da caixinha, ele também mostra o quanto ele sabe sobre determinado assunto. Então, se você perguntar um assunto mais técnico, ele vai te responder. E ele dá uma aula na caixinha. Então, assim, a pessoa fala assim, nossa, eu nunca imaginei, nossa, eu não sabia disso. Ele vê tanto conteúdo, ele escrevendo ali na caixinha ou ele falando, que na hora que ele lança o curso, ele já tem credibilidade, ele já foi, porque foi o que eu te falei, stories é o quê? Fundo de funil. A pessoa tá querendo comprar ali, então ela vai olhar teus stories, vai querer saber quem é você, além do
do direito, o que você faz? Porque não só, igual você falou, ele dá conselho amoroso, é o posicionamento dele em relação à vida. Quando ele fala da religião dele, é o posicionamento dele em relação à vida. É verdade. Então, são os valores dele, são as crenças dele que ele está mostrando. Isso traz o quê? Traz a proximidade com as pessoas, faz com que as pessoas se sintam mais próximas a ele. Fala, poxa, olha, ele pensa como eu. Nossa, isso aqui, ó, ele tem os mesmos valores que eu. Então, ele vendeu, e ele ainda sabe muito, porque olha o que ele responde aqui na caixinha. Opa, ele lançou o curso? Vou comprar. E me chama a atenção porque ele não se preocupa em vender só para o público do direito. Tem um curso dele que chama Argumentação Jurídica, então é um curso 100% para o direito. Metade direito civil, metade direito penal. Mas ele tem um outro que é escrita criativa. Oratória criativa. Não, qual que é esse do direito? Eu acho que esse do direito é um que é escrita criativa com direito. Não lembro, mas um é mais focado pro direito, um é mais amplo, e ele tem um que é genial, que é o curso dos pensadores. Ele é muito letrado, ele lê muito. Então ele selecionou lá 10 livros em que eles vão ler em conjunto. E aí todo dia tem que ler 10 páginas, ele faz meio que um planejamento para você, um clube do livro. E aí eu acho genial, porque ao mesmo tempo que é um cara do direito que está ali no dia a dia, ele não está preocupado em falar de coisa de direito. Ele, como juiz, ele não pode nem comentar decisões judiciais, por exemplo. Politicamente ele se posiciona pouco, mas só que parece que ele faz o que importa. E isso é muito legal porque demonstra que ele provavelmente tem uma boa consultoria de imagem, né? Porque você, por exemplo, eu sentado no meu escritório, eu talvez não vou conseguir entender o que eu preciso de fato comunicar e como comunicar, né? Exatamente. E isso é muito legal, porque eu vejo que aí é onde está a força da internet. E tem uma outra coisa que eu vejo acontecendo, é que não há mais esse preconceito com o atendimento online. Então, hoje em dia, agora vai ser comum você fazer 100% online. Ou seja, não existe mais a barreira, você não pode estar só em Londrina, você não pode estar só em Assis, você tem que estar na internet. Porque você consegue vender para muito mais pessoas, e quanto mais pessoas, você consegue um valor mais alto, né? Porque se 20 não pagarem, mais um pagar, às vezes valeu por 50 que não quiseram. Porque você tem um valor agregado muito alto, né? E tem tudo a ver com a sua imagem, que é o que você comunica. Tem sim. E a tua imagem, uma imagem adequada, uma imagem que transmita ali essa segurança para as pessoas, porque sim, pontos na tua imagem podem transmitir essa insegurança, podem fazer com que a pessoa desconfie se realmente você é aquilo que você fala ou se não. As pessoas têm muito... O que a gente está tendo problema é de, às vezes, as pessoas montarem um personagem para a rede social. Na vida delas, elas não são aquilo que elas postam na rede social. Só que, mais uma vez, não sustenta. A nossa marca pessoal, ela não vem do online pro offline, é o contrário. Primeiro, você não escolhe primeiro o que você quer, primeiro você decide quem você é. Exatamente, tem muitas pessoas que falam assim, eu posso mudar a minha marca pessoal. Não, você não pode mudar a sua marca pessoal. Sua marca pessoal é sua marca desde que você nasceu. Tudo que você fez, e o sentimento, e a gente fala muito isso, a marca pessoal tem a ver com o sentimento que você gera nas outras pessoas, o que as outras pessoas falam de você quando você não está presente. Você já percebeu? Às vezes você vai num restaurante, você encontra uma pessoa, você está com outra, conversa, conversei, chegou alguém. Você vai apresentar aquela pessoa, vão conversar 5 minutos, a pessoa foi sentar na mesa. Dificilmente você não tece algum comentário sobre aquela pessoa que acabou de passar. Isso aí é a marca pessoal. Sim. Qual comentário as pessoas estão falando de você? Muito legal. São bons? São ruins? É realmente isso que você quer transmitir? Não basta hoje mais só ser. A gente também tem que parecer legal. ser. A gente tem que parecer que a gente é. Tá, você já deve conhecer, eu conheço pessoas extraordinárias. Pessoas que têm talento, que são extremamente competentes nas suas áreas de atuação. Mas, às vezes, são frustradas na sua profissão porque não conseguem o respeito, não conseguem a valorização que elas desejam. Por tudo aquilo que elas construíram, às vezes até de forma acadêmica, né, nos cursos, nas formações. Mas as pessoas sabem que você é essa pessoa extraordinária. As pessoas sabem que você sabe tudo isso. Como elas vão saber? Se você nunca mostrar. Você não mostra, você não fala e a sua imagem não transparece isso. Como elas vão saber? Muito legal. Que você, esse ser extraordinário, essa pessoa que tem potencial para ajudá-las de alguma forma e para acrescentar no mundo, né? De acordo com aquilo que você sabe.
Porque por mais que a gente faça tenha as mesmas formações, nós viemos de vivências, de experiências diferentes. Então, nosso olhar em relação àquele mesmo assunto é diferente. Eu acho que tem um paradigma que a internet vai quebrar com o tempo, que é essa questão da celebridade. Mas no contexto de que, assim, as pessoas acham que é uma pessoa realmente diferente dela. E que o cara acorda de manhã e tem passarinho cantando na janela. Não, é um ser humano normal. Ele fez uma coisa que tem uma visibilidade gigante. Mas só que ele é uma pessoa, ele passou por problemas. E aí, eu acho que a internet permite um pouco isso, quebrar mais essa barreira. De você se aproximar e falar, bom, ele também tem problemas, ele também passa por dificuldades, ele também tem bons momentos, maus momentos. Uma coisa que eu demorei um pouco para começar, que eu tive que pensar muito para poder começar esse podcast, esse projeto, né? Foi de como eu iria me posicionar, porque eu concordo 100% com você quando você falou de que, por exemplo, o YouTube é um lugar para você criar autoridade, mas uma autoridade mais aprofundada, né? Em que a pessoa vai prestar atenção, você vai ter um conteúdo mais aprofundado de você. Eu me preocupava muito de como que eu ia me portar e que tipo de coisa que eu ia comunicar, porque eu tenho certeza que isso aqui vai ficar para sempre. Então, por mais que eu possa, talvez, cometer um erro, eu não posso deliberadamente falar uma coisa que seja um absurdo. Então, por muito tempo eu tive que pensar como que poderia ser e como que eu deveria ser. Para mim, eu acho que foi um pouco mais fácil, porque eu já falei isso antes, mas eu sou um cara que sou muito aberto ao diálogo. Então, eu não sou muito extremista. Então, é muito difícil eu ter uma opinião muito extrema de alguma coisa. E ao mesmo tempo, se eu tenho, eu geralmente guardo para mim, assim. Mas foi esse caminho que eu percebi sobre criar essa imagem pessoal, né, digamos, na internet. Não, e quando a gente fala se posicionar, não é necessariamente se posicionar sobre assuntos polêmicos, mas igual, quando você mostra aí que você, igual você citou do juiz, ele tem a religião dele, você está se posicionando de alguma forma. Olha, eu sou religioso, eu pratico essa religião. Quando ele fala dos valores dele, né, fala daquilo que ele acredita, da questão da honestidade, da questão do trabalho, da questão do valorização ali do conhecimento, são valores que ele tem. E é muito legal, porque ele fala de religião, por exemplo. Religião nunca foi um tema que eu absorvi muito bem. Para mim, eu não sei, nunca foi. Mas quando ele fala, eu leio. E é porque, eu não sei porquê, mas tem uma conexão ali. Então ele fala, eu leio. Eu não leio o versículo, mas se ele posta, eu leio o versículo. E aí eu tento pensar naquilo, às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo. Então é muito louco de entender sobre como ele consegue posicionar e como ele consegue passar o conteúdo para mim. Porque, na verdade, você é o fundo de funil, você já tem ele ali, que tem muita credibilidade em relação ao que ele fala, você já consegue enxergar nele essa autoridade. Então você vê, se ele está falando sobre determinado assunto, nossa, eu vou prestar atenção, porque é interessante, porque é algo que pode acrescentar na minha vida, Exatamente. mesmo que não seja algo ali que eu siga e que não seja de meu interesse, mas se ele está falando sobre aquele assunto, eu vou prestar atenção, e é exatamente isso que a gente tem que tentar trabalhar na internet, quando a gente fala das questões com os nossos clientes, com os nossos possíveis clientes, ou só com as pessoas que nos seguem ali, porque é sempre um relacionamento, é sempre uma conversa. As pessoas querem conversar, às vezes mandam um direct para falar alguma coisa relacionada ao que elas estão passando, o momento, elas curtem, e ali você coloca ali uma conversa, começa... É por isso que você não tem que estar preocupado só em vender, né? Você tem que estar preocupado em conectar. Exatamente. Quando você só se preocupa em vender, ninguém aguenta. Você não segue o perfil da Brastemp. Você não segue perfil do McDonald's. A gente não segue. Não. A gente vai no McDonald's, é super conhecido. A musiquinha do McDonald's fica na nossa cabeça. Os comerciais, tudo, mas a gente não segue o perfil do McDonald's. Por quê? Porque a gente segue perfil de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Quando a gente fala de marca, a gente tem ali a branding persona, que é montada. Toda marca tem um cliente ideal que eles montam uma brand persona que vai ser a pessoa que vai se comunicar com aquele cliente. A comunicação é toda voltada através disso. Quando a gente tem uma marca pessoal, quem é a brand persona? Somos nós. Legal. Nós que temos que nos comunicar e trazer essa identificação junto ao nosso cliente, ao nosso seguidor, as pessoas que se relacionam com a nossa marca, que entram em contato. Então, a gente que tem que buscar cativar e mostrar quem nós somos para que ela se identifique. E é uma forma de selecionar. Porque imagina, se você não se posiciona, as pessoas veem várias pessoas que talvez não estejam ali
Como que eu posso falar? Não esteja ali de acordo com a tua forma de trabalhar. Se você não se posiciona, você não mostra quem você é, no primeiro a pessoa fecha com você. Primeiro embate que tiver, ela vai falar, não, tá errado, isso não é assim. Ela não sabe a tua Ou forma a primeira de trabalhar. coisa que você se posicionar, um monte de gente vai deixar de te seguir e falar, nossa, que absurdo que ele tá falando. Exatamente. E essa questão do posicionamento, essa questão de você falar sobre o seu trabalho e falar das suas crenças, falar dos seus valores, é de forma sutil, você mostrando, mas você tem que reforçar isso sempre. Porque para gravar na mente das pessoas, assim como o conteúdo, por exemplo, às vezes as pessoas acham, eu falei um conteúdo desse tipo há 2 anos atrás. Gente, as pessoas não lembram mais. Para as pessoas gravarem aquilo que você faz e a forma como você faz, você tem que falar sempre, você tem que voltar nos mesmos assuntos de formas diferentes. Mas assim as pessoas vão associar o seu nome àquele determinado assunto, àquilo que você faz. A primeira pessoa, quando elas tiverem algo relacionado a isso, elas vão lembrar de você. Opa, o Murilo faz isso. Opa, o Murilo pode me ajudar. Isso tem que ficar na mente dela.